resolver agora o problema 1.20 do Alexander Sadiko, né? A gente pode ver ele aí na tela. Ele fala o seguinte: determine V0 e a potência absorvida para cada elemento no circuito da figura abaixo, né? Vamos desenhar esse circuito aqui para a gente ficar com ele mais apresentável. Bom, aqui está o nosso circuito desenhado. Vamos colocar os valores, né? Ele fala que essa fonte aqui é de 30 volts. Ele coloca que esse componente tem um potencial sobre ele de 12 volts. Aqui nesse de cima nós temos uma diferença de potencial de 28 volts. Aqui embaixo também 28 volts. Até tem que ser, porque esses dois caras estão em paralelo. E aqui a gente tem essa fonte de cá, um valor de tensão que ele está chamando de V0. E aqui nós temos uma fonte de tensão dependente da corrente, né? Que vale 5 I0, onde I0 é esse valor aqui em cima. Esse valor aqui é o I0 e vale 2 amperes. O que mais? Temos uma corrente aqui de 6 amperes que passa por essa fonte, e aqui uma outra corrente de 3 amperes. Bom, e aqui também uma corrente de 3 amperes. E aí ele pede para nós calcularmos qual que é a potência por cada um desses dispositivos, né? E nós não podemos esquecer a regra do sinal passivo, que ela fala o seguinte: se a corrente entra pelo terminal positivo do elemento, né, a gente vai ter um potencial maior que zero. Ou seja, vai estar consumindo potência. Por outro lado, se a corrente entra pelo terminal negativo, aquele elemento vai estar fornecendo potência para o circuito. Então a gente tem que levar isso em consideração. Dito isso, nós podemos calcular qual é o valor da tensão P1. Eu vou chamar de P1 o valor aqui em cima dessa fonte de 30 volts. Então, olha, P1 vai ser igual a 30 volts e essa corrente de menos 6 aqui. Por que menos 6? Porque está entrando pelo terminal negativo. E aqui eu encontro, então, uma potência de 180 watts. Aí podemos calcular o P2, né, como sendo aqui em cima nessa fonte. Temos a mesma tensão, a mesma corrente entrando pelo terminal positivo. Então isso nos leva aqui, o P2 vai ser igual a 12 volts vezes 6. Isso nos dá um valor de 72 watts positivo. Podemos tentar calcular o P3, né? Vamos chamar de P3 essa daqui, ó. O P3, pessoal, ele vai ser quem? A corrente de 3 amperes que entra pelo terminal positivo. Então vai ser 3, a tensão vale V0, né? V0 vezes 3. Então 3 V0 watt. Eu ainda não sei quem é essa tensão V0, né? O exercício me pede para calcular esse V0. Podemos agora determinar qual é. Eu esqueci de colocar aqui, olha, eu tenho uma corrente I de 1 ampere. Podemos calcular quem é o nosso P4, né, que é essa tensão aqui sobre essa fonte de 28 volts. Então nós temos que P4 vai ser 28 vezes 1. Isso dá 28 watts. Positivo, né? Porque a corrente entra pelo terminal positivo da tensão. Podemos chamar P5 essa aqui sobre essa outra fonte aqui de 28 volts, né? De 28 aqui em cima. Então nós temos que P5 vai ser igual a 28 vezes 2. Isso nos dá uma potência de 56 watts. E por fim, podemos achar essa daqui como P6. E P6 vai ser igual a quem? A menos, né, 5 e 0, porque é o valor dessa fonte de tensão, menos 5 e 0, vezes 3. Só que o I0 vale 2. Então, olha, menos 5 vezes 2 vezes 3. Isso nos dá menos 30 watts. Esse é o valor da potência que a gente tem aqui. E nós podemos aqui agora, nesse problema, para finalizar, aplicar a lei da conservação da potência, né? Conservação de energia, conservação da potência.
e fala que a soma das potências em um circuito, em uma malha, em um laço, ela é igual a zero. Então, se eu somar aqui todo mundo, P1 mais P2 mais P3, P4, P5 e P6, tudo isso tem que ser igual a zero. Então, vamos jogar esses valores nessa expressão. Então, eu vou ter aqui, ó, vou fazer aqui desse canto aqui, ó, menos 180 mais 72 mais 3V0 mais 28 mais 56 menos 30 é igual a zero. A gente pode somar todos esses valores aqui, só vamos ficar em termos do nosso V0, né? Então a gente vai ter aqui, ó, 3V0, e somando todo mundo aqui, ó, menos 180 com mais 72 com mais 28, vai ver que vai sobrar somente 54, e tudo isso é igual a zero. Portanto, V0 vai ser 54 dividido por 3, que dá 18 volts. E assim a gente consegue terminar quem é o valor de V0 que o exercício pediu, do exercício 1.20. Né? O V0 é igual a 18 volts. E nós aplicamos aqui a lei de conservação da potência. Okay? É um exercício bem tranquilo, aplicação direto. Precisamos levar em consideração a regra do sinal passivo. Quando a corrente entra pelo terminal positivo, P é maior que zero, caso contrário, P é menor que zero. E dessa forma podemos terminar o nosso exercício 1.20 e nos vemos numa próxima resolução.